E aí, galera fantástica, tudo jóia? Cláudio Van Damme, ciclista, há mais de 30 anos por responsabilidade desse rapaz aqui. E hoje eu quero contar um pouco dessa história e também contar um pouquinho da história do Silveira e pedir uma dica para quem está querendo começar, para quem está querendo realmente começar com o pé direito no ciclismo, igual eu comecei, Silveira. Silveira, eu queria primeiro que você se apresentasse, dissesse para a gente como você começou no mundo do ciclismo. Na verdade, o ciclismo ele começou comigo por um problema de saúde. Na verdade, eu estava com problema nos dois joelhos e o médico disse que a única solução era eu andar de bicicleta ou praticar algum outro esporte que não fosse o vôlei, o basquete e o esporte que eu jogava muito, que é o futebol de salão. E acabava machucando muito, que o futebol é fantástico para você fazer amigo, e inimigo também, é brincadeira. Aí eu peguei e comecei a andar de bicicleta, e a partir daí a paixão virou profissão, e nós ajudamos a montar uma loja, depois nós compramos a loja, que era um distribuidor da Trek. Isso passando alguns anos, a gente veio a conhecer o Van Damme, que chegou na nossa loja através assim, de um amigo, alguma indicação. Na verdade, ele tinha uma empresa aqui, era uma excelente empresa de veículo, de conserto de martelinho de ouro, realmente. Van Damme Auto Center. E aí ele chegou até a nossa empresa, queria comprar uma bicicleta, e a gente orientou uma bicicleta que fosse assim ideal para aquele momento de início dele. Até porque ele chegou exatamente pedindo o melhor custo-benefício. E a gente procura atender o melhor custo-benefício. Não adianta eu te oferecer uma bicicleta muito caro e tirar de você um capacete, uma sapatilha. O contexto é muito importante. Você ter a bicicleta certa, mas você usar a bicicleta da maneira correta. E como você usa a bicicleta da maneira correta? Posicionando essa bicicleta adequadamente, tamanho de guidão, tipo de manopla, tipo de mesa. O que eu não entendo é que tem algumas bicicletas que são montadas por aí, que é assim, quadro 15, mesa 110, quadro 17, mesa 110, quadro 21, mesa 110. Quer dizer, cada tamanho de quadro e cada tipo de usuário tem uma mesa diferente, tem um ajuste diferente. E, além disso, essa pessoa tem que estar devidamente trajada, com uma roupa adequada, para que ela possa usufruir de tudo que a bicicleta pode oferecer. E aí eu digo, o capacete por uma questão de segurança e luva, na sequência, uma bermuda, um bretelle, uma camisa de lycra que permite uma transpiração mais rápida, para não ficar suando, os bolsos para carregar um celular ou uma comida, fundamental, e também a bicicleta equipada com câmara de ar reserva, uma bomba. Então são algumas coisas que custam e que às vezes o cara gasta tudo, ou a moça gasta tudo com uma bike superior e acaba não usando digamos, é engraçado, recentemente com essa pandemia eu estou tendo muito cliente da área de informática, então os meninos vêm aqui e falam, ô Silveira, eu vim comprar uns periféricos, eu acho até engraçado, mas é verdade, os acessórios da bicicleta são os periféricos, é fundamental você estar bem equipado para que você possa colher o melhor dessa bicicleta, né? E eu acho assim, e como é que eu comecei? Eu comecei, a partir daí veio também a paixão pelo esporte, o mountain bike, mais até do que o ciclismo, se bem que o Van Damme no primeiro momento veio pelo ciclismo, depois entrou no mountain bike, também gosta do ciclismo. Quem gosta de bicicleta gosta de estar em cima das duas rodas, independente se é asfalto ou terra, né? Verdade. E a partir daí, a gente começou a desenvolver algumas atividades esportivas aqui, até para fomentar. Imagine você ter uma loja que só vende bicicleta importada há 28 anos atrás, onde o público era extremamente pequeno. Então, o que a gente teve que fazer? Criar esse público, através de eventos, passeios, eventos não só na minha cidade, que você criava aquele público, mas era um público pequeno, e a gente foi então para outras regiões. Então a gente foi para Campinas, a gente foi para Jundiaí, a gente foi até para São Paulo, a gente foi Rio de Janeiro, Minas Gerais, Passos, aquela região de São Sebastião do Paraíso toda. A gente procurou fomentar o esporte. E através desse fomento, a gente fomentou também os negócios da própria empresa, a Multibike, que hoje está há 28 anos aí no mercado, né? Essa parte que o Silveira falou de fomentar o mercado, gente, quem é um pouquinho mais das antigas, Marconi Ribeiro mesmo, fala com uma grande, assim, como sendo uma grande conquista dele, o interestadual. O que ele está falando aqui é o campeonato interestadual que ele organizou naquela época. Já vi a Jaqueline Mourão falar também do interestadual. A Juliana de Brasília também, Juliana Machado, grande campeã do interestadual também.
Adriana Nascimento, 10 vezes campeã também. Né? E é interessante que o interestadual estava para o mercado de 95 até 2005, 2006, assim como a Copa Internacional de Araxá. Eu falo que a Copa Internacional de Araxá, porque o cross-country era o nosso DNA. O interestadual era só cross-country, não existia maratona. Então eram provas que em 2000, 2001, nós conseguimos, naquela época, juntar 600 atletas. Isso para a época é uma loucura. E era um trabalho porque você tinha que fazer muita coisa com pouco dinheiro. Porque os patrocínios praticamente não existiam. Hoje tem um pouco mais, mas naquela época era uma loucura. Né? Acabava a loja tendo que patrocinar, os parceiros comerciais que a gente acabava trocando aí mercadoria para a coisa acontecer e o esporte foi fomentando, né? Hoje está isso aí, graças a Deus, um brasileiro tendo excelentes resultados, ele trazendo outros jovens atletas através do seu exemplo. E, por incrível que pareça, há tantos anos atrás, que eu não quero nem falar como, o pai dele encontrou comigo na cidade perto de Poços de Caldas. Fizemos um evento de campeonato brasileiro, onde ele estava lá, estava na categoria júnior, depois foi para a sub-23, onde o pai dele, o nome da cidade, São Sebastião da Grama, e ele textualmente falou: estamos preparando o meu filho para ser um campeão mundial. E já é. Né? Então o pai dele sabe disso. A gente conversou lá no alto do Cruzeiro, lá em São Sebastião da Grama. Depois nós fomos para uma cidade chamada Paulo de Fronten. Fizemos um campeonato brasileiro lá em Paulo de Fronten. Isso, o garoto estava despontando na juvenil e júnior. E a gente via assim, o cuidado com que a família cuidava dele desde o início. Às vezes as pessoas falavam: puxa, o menino é chato, o pai... Não, não é. Um cuidado não é ser chato. É ter cuidado. É ter carinho com aquele atleta. Preparando, organizando a vida do atleta para que ele tenha resultado. Isso leve para a sua vida também. Sem organização, você não vai a lugar nenhum. Então é fundamental. Então se você quer começar com a bike, hoje é chique tirar foto, andar com os amigos, você só vai continuar no esporte se você tiver organização. Horário, disciplina, alimentação, dormir cedo. Pode ter certeza, a bicicleta vai exigir de você isso. E se você não fizer isso, você vai sofrer. E o pior de tudo é que você vai gostar. Com certeza, quando o bichinho da bike te pega, você pega e abre mão disso sem sacrifício. Sem sacrifício. Né? Porque quando o Silveira colocou, a pessoa que está de fora pode chegar e achar: nossa, eu vou ter que sacrificar minha vida social para isso, minhas comilanças, minhas bebeções. É sem sacrifício, vem naturalmente. É impressionante, vem naturalmente. Não é, Silveira? Quantos casos de transformação você já viu? Diversos. Eu tenho aqui, por exemplo, exemplos de pessoas que começaram. Por exemplo, eu tenho o professor Marcelo Brandão, professor universitário. Ele acaba de ganhar na categoria dele, lá em Interlagos, no ciclismo. Ele acaba de ser campeão da Copa da nossa região aqui. É um homem que perdeu 42 quilos e ganhou vida, ganhou vitalidade. Hoje ele é chamado de magrelo. Não quer dizer que apenas você ser magrelo, você vai ser campeão. Não, você tem que ter organização, determinação. E o Marcelo sempre teve essa determinação, até que o médico chamou e falou assim: ou você faz isso ou você vai morrer. Aí ele teve que ter organização e hoje é um campeão, né? Eu tenho uma história parecida, né, Silveira, que eu veio de obesidade e sedentarismo. Quando eu cheguei em você, eu tinha 110 quilos e estava tomando estatina para baixar colesterol. Olha. E o meu médico tinha falado: você vai ficar o resto da vida tomando estatina. Com 2 anos, ele chegou para mim e falou: você é o segundo paciente que eu libero da estatina, por conta dessa mudança de vida. Olha que maravilha, né? Exato. E o grupo de quem pedala, a gente fala que a gente é meio que xiita, né? A gente só fala de bicicleta, a gente só fala da trilha, a gente planeja a trilha, a gente desenha a trilha, a gente troca ideia, a gente planeja a viagem. Isso já me levou, durante 10 anos, a gente viaja na Cordilheira dos Andes. Não quer dizer que a gente não vai tomar um bom vinho, comer uma boa carne, mas vai fazer trilhas maravilhosas, sabe? Suar, sentir aquela magnífica natureza, mas não dentro da cidade fazendo city tour. É lá no meio do mato, lá na trilha. É muito bacana. Isso serve para a Serra da Canastra, serve para a Serra da Cantareira, serve para Campos do Jordão, serve para Poços de Caldas, lugar maravilhoso. Pirinópolis, na região de... Sem dúvida, sem dúvida. Terra da Raíza. Eu estou devendo uma visita em Pirinópolis para o Christian. Christian me convida sempre e eu nunca fui.
Um dia eu vou visitar agora vocês. também, viu? Pô, Para tá. mim também, nós Irei. dois. É uma região que lembra muito a Canastra, né? É muita pedra. Maravilhoso, É. maravilhoso. Região espetacular. Tá. Você vai virar lá também. Eu acho que toda a região nossa aqui, por exemplo, a Canastra, Poços de Caldas, Pirinópolis, perto de BH tem lá a Serra do Cipó, não é isso que eles falam? Tem também Sim. perto ali do nosso amigo Tico Rico, que está com um projeto maravilhoso de receptivo, de pessoas que vão fazer cicloturismo. Então, eu digo assim, todos da antiga hoje estão se envolvendo em projetos socioambientais que envolvem a bicicleta. Olha, muito. Cada dia eu vejo uma pessoa nova se envolvendo nisso. E aqui nós temos alguns projetos de criar, já existem as trilhas, só que você sinalizar essas trilhas. Porque sinalizando essas trilhas, você cria uma possibilidade de mais e mais pessoas irem, independente de ter um guia ou não. Perfeito. É isso aí. Tá? Silveira, vamos passar agora o que seria aqui. Eu sei que a Specialized é uma marca premium, né? É uma, assim, ainda fora do alcance de muitas pessoas. Mas o que você diria hoje que é um kit bem montado Specialized? Você pode ir na loja e nos dar essas opções? Não, eu digo para você e vou te falar, infelizmente, hoje eu não tenho como te mostrar. Eu tenho hoje bicicletas acima de 14 mil. O mercado está desabastecido, todo mundo sabe disso, mas eu poderia dizer para você uma coisa. Visualiza aí uma árvore. Visualizou? Pensa, o que faz a árvore ser daquele tamanho? São as folhas, são os troncos, o tronco principal ou as raízes? Raiz, depois tronco, depois galho, depois folha. Tá. O que primeiro gasta na sua bicicleta? O que primeiro cai na árvore? É a raiz ou a folha? É a folha. Então a última coisa que você vai se preocupar na sua bicicleta, na hora que você for comprar, é o kit da bicicleta. O kit da bicicleta não vale nada. Ou vale. É uma parte que dá a sombra da árvore. É o que vai. O que é o kit? O kit é a relação da bicicleta. É a catraca, coroa, pé de vela, trocador de marcha. Porém, você anda em que banco? Você pega em que guidão? Você anda em que quadro? Ele é o quadro ideal para você? A sua suspensão tem um retorno adequado? As suas rodas são rodas que vão entortar toda hora? Os seus pneus, eles vão conseguir dar aderência suficiente para você fazer uma curva? Então, antes de pensar apenas em kit, em peça, vamos pensar: 1, quadro. 2, suspensão. 3, roda. 4, os componentes aonde você vai sentar, que Os pontos de contato. Os pontos de contato, que o bike fit que você vai fazer por final vai considerar isso. Um selim ideal, um guidão na medida correta do seu ombro. O seu tipo de pegada é aberto ou fechado, então que tipo de manopla a gente vai usar? E quinto, o conjunto de peça que vai completar esse conjunto, que vai completar essa árvore para te dar essa sombra gostosa e você pedalar bem adequadamente. Lembrando que depois de 6 meses, 8 meses, vai gastar sua corrente, você vai trocar. Você quebrou um câmbio num desacerto, você vai trocar. Então observa que são elementos que você troca facilmente. Você troca um quadro? Não. Você troca uma roda? Não. Suspensão? Não. Então um selinho até você pode trocar. Mas um pneu adequado para o tipo de uso que você vai fazer, imagina eu te dar um pneu cross, bastante cravudo, para você andar no asfalto. Tem que ser um pneu mais liso. E que tipo de calibragem eu vou usar para andar? Né? Tem gente que fala, Landão, é interessante. Porque isso tem muito a ver com algumas marcas. Eu quero a suspensão que tem a trava no guidão. Ótimo, vou ter trava no guidão, vou ter ciclo computador, eu vou ter farol, eu vou ter um cockpit de uma aeronave na frente. Para com isso. Suspensão foi feita para funcionar. Se suspensão fosse feita para travar, o Jeep, a moto, os carros de uma maneira geral, teria trava na suspensão. A suspensão foi feita para contornar o obstáculo e que a bicicleta, ao contornar esse obstáculo, ela não diminua a velocidade e dê o conforto e a aderência que o usuário precisa. É simples. Tá? É simples. Então, agora por que o cara tem que travar a suspensão? Porque 90% das bicicletas que saem da loja não saem reguladas, adequadas para o peso do usuário. O famoso SAG, né? O SAG. Mas não é apenas o peso do usuário. É o usuário mais a bicicleta mais o que o usuário usa. Mas a parafernália que ele vai usar. Então, se esse cara tem, digamos, 90 quilos, mais a bicicleta mais 10, mais 5 de parafernália. Na verdade, o conjunto é 105 quilos. Então, é isso aí que você tem que levar em consideração na hora de regular uma suspensão.
regulou a suspensão e o pneu adequadamente, observe, a hora que você subir na suspensão, ela vai calçar, e se você trabalhar no pêndulo, observe que a suspensão não mexe. Ela só mexe se você pedalar de frente. E eu só vi alguém pedalar de frente no final da subida da Dona Beija, em Araxá, com inclinações de 20% a 25%. Isso significa, digamos, 20 metros do percurso. Ou no sprint, né? Ou no sprint de largada, que você pega, trava a suspensão, deu a largada, que é muito movimento involuntário que você tem, depois começou a ganhar a corrida, você abre e deixa ela funcionar. Deixa ela funcionar. Porque 90% do seu movimento vai ser de pêndulo. E o pêndulo, seu centro de gravidade não está em cima. Sabe onde ele está? Ele está no meio do quadro para trás. Ele está. Ele está. Você pega o eixo do pedal e levanta o pedal, o seu centro de gravidade vai estar mais ou menos na altura do pedal que você tiver no alto. A hora que você faz o pêndulo, a média está ali. Então a suspensão ela não recebe toda a força lá, ela recebe a força na metade para baixo. Eu estou falando de roda também, que ele tem que se movimentar, e o pneu dianteiro ele tem que estar no mínimo 5 libras mais murcho, para ele poder deformar e fazer a curva com maior confiança e segurança, né? Senão a bicicleta vai escapar e você vai cair. Né? Perfeito, tá? Perfeito. Okay? Dica de ouro, viu, Silveira? Dica. Porque, sabe o que acontece, gente? Muitas vezes a pessoa vem realmente preocupada em que kit que eu vou comprar, como que é, e se esquece desses detalhes que são o que vai te dar prazer para pedalar. Não é o kit que vai te dar o prazer para pedalar. O kit, sendo um kit melhor ou pior, ele vai te dar mais precisão no passar-marcha e tudo mais, mas ele não vai ser o responsável de te dar o prazer. O prazer realmente é um quadro bem ajustado para a pessoa. Exato. Né? Exato. É a suspensão, uma boa suspensão, bons pneus, a roda, né? Espetacular essa analogia da roda, dos pneus, e um guidão que esteja adequado para o seu tamanho. E a mesa, né? E a mesa também, o avanço da bicicleta, que você precisa de tudo isso, porque cada pessoa é diferente. Por exemplo, eu pego o Van Damme. O Van Damme ele é um cara proporcional a nível de corpo, as pernas um pouquinho mais longas, né? Então isso a gente leva em consideração. Agora imagina, um outro que é um corredor de rua, que vem aqui, pernas extremamente longas e tronco curto. Eu tenho que colocar uma mesa mais curta e o selim mais alto. Então, às vezes, eu tenho que colocar um quadro maior do que deveria ser para ele, para ajustar essa diferença de canote e selim, se ele for passear. Se ele for competir, não. Posso usar um canote até maior, de 400 para 450, sem comprometer a resistência do quadro, né? E aí ele vai ter um desempenho bacana. Dependendo do alongamento dele, mesa negativa ou mesa positiva. Perfeito. E aí isso é muito fácil, a gente ajusta, na entrega tem que fazer isso, porque senão o cliente vai sair daqui com a bicicleta toda desajeitada. Né? E o cliente às vezes chega aqui na empresa com uma bike, enfim, ele trouxe de algum lugar ou comprou pela internet. Ele chega, apresenta a bicicleta dele, a gente dá uma olhada, chega para ele e fala assim, nossa, como é que está seu formigamento de mão? Ele levanta o olho e fala assim, como? Como é que você sabe? Olha, forçamos a suspensão vai lá no fundo. Olha, se ele está andando, ele se projeta para frente, o que vai acontecer? Formigamento de mão. É simples, a gente vai lá, regula e pede para ele ir embora. Ah, mas você não vai regular? Não, não vou regular. Só precisava regular a suspensão. Ele vai e volta feliz da vida, falando, meu, estou com outra bicicleta na mão. Então, às vezes um ajustezinho é muito melhor do que gastar uma grana a mais para trocar a bicicleta. E às vezes você, eu quero aquele kit. E às vezes você não pegou o quadro do seu tamanho adequado, uma suspensão um pouco melhor. E até um pedal clipe, um selinho adequado é fundamental. O selinho adequado, gente, é o pior, assim, inadequado, né? O selinho inadequado é a pior coisa que pode acontecer para quem está começando. As duas causas que tiram a mulher do pedal. Primeira causa, não saber trocar uma câmara de ar. Segunda causa, o conforto do selim que machuca ela. Olha só. Então, a segunda, simplesmente é com a troca de selim. E a outra causa, que é não sabe trocar a câmara de ar, um pequeno curso que a gente dá aqui para as mulheres de 1 hora, tira todo esse bloqueio dela. Entendeu? É que nem, por exemplo, quando eu saio para pedalar, Vandana, se eu saio sem uma chave de corrente ou uma bomba, acabou meu treino. Eu só penso naquilo, vai furar, vai quebrar a corrente, como é que eu vou fazer? Então, se você sai equipado, você sai só com o pensamento. Quero pedalar, quero me sentir bem. Ok? E o pessoal que está começando, muitas vezes quer comprar aquele tal do bumbum conforto, né? Como é que chama? Aquela capa de gel. A capa de gel. O que você fala daquela capa de gel, Silveira? Bacana? Não compre.
Não temos isso para vender aqui na loja. Aquilo só serve para você usar na spinning, na academia, por uma questão higiênica. Quando você coloca aquela almofada no selim, você aumenta a área de contato do seu corpo com o selim. Sabe o que vai acontecer? Um aumento de caloria. E se você sente mais calor, você vai suar mais. E se você sua mais, você vai assar mais fácil. Ah, mas não vou suar porque a minha bermuda é de gel. Bom, primeiro, você conhece alguma bermuda de gel? Eu não conheço. As que eu vendo aqui na loja são espuma de alta densidade. O gel não permite a passagem da água. Você precisa ter naquela parte ali uma espuma de alta densidade que permite a absorção da água e jogar ela para fora. Por isso que você fala que tem bermudas boas. E segundo momento, ela vai te dar o conforto também, né? Mas você sabe o que mais te machuca? É o selim na medida diferente e o posicionamento desse selim. Eu vou afastar aqui um pouquinho para vocês e mostrar. Muita gente chega e fala assim, o que é mais confortável? Uma bicicleta assim, ó, assim, tá ótimo, assim, ou assim? Ah, assim. E você vê que a altura não quer dizer nada. Isso, ó, você chegar a bicicleta mais próximo, vai proporcionar você sentar com os isquios na posição correta do selim. E a outra parte, a área do períneo, vai trabalhar suspensa no selim, não te machucando. Tá? Então, quer dizer, e não precisa gastar muito dinheiro com isso. Isso pode ser feito, inclusive, na hora da compra da bicicleta, com a troca do selim sendo negociado na hora da compra. Perfeito. Né? Então, não tem muito, não tem muito problema, não. Não tem muito mistério. Não é tem, só fazer a coisa certa, né, Silveira? Só fazer a coisa certa. E se você está começando, por exemplo, eu sei que o Van Damme faz esse trabalho em Brasília, se você puder contratar os serviços, por exemplo, de um personal bike, de um personal trainer que tenha como fundamento a bike. Se você contratar um personal trainer que tem como fundamento o crossfit, eu vou falar para você que você é louco. O personal trainer seu tem que andar de bicicleta. Exato, é fundamental, né? Ele anda de bicicleta, ele sabe, ele vai te dar os fundamentos e você vai evoluir. Né? Isso aí, Silveira. Tá? Okay. Muito obrigado pela entrevista. Opa! Foi fantástico. Assim, para mim é uma emoção muito grande reencontrar o Silveira, a gente lembrar dessas histórias, saber mais histórias ainda do Silveira, que esse aqui tem história para contar, viu? Tem muita história para contar. Nossa Senhora! E aí, gente, eu realmente quero te agradecer, gratidão total, Silveira, por você ter nos dado esse tempo. E espero que ajude as pessoas que viram, né, esse vídeo a saber desses detalhes pequenos, mas tão importantes. Eu digo que eu sou um publicitário que virou ciclista, que virou empresário do meio de bicicleta. E eu digo sempre, eu adoro bicicleta, mas eu sou apaixonado por quem anda de bicicleta. Porque é exatamente essas pessoas que trazem para mim os desafios e que me mostram novas oportunidades. Tá? Valeu, galera. Valeu. Abraço, obrigado. Gente.